E aí, tudo bem? Vamos lá? Vamos entender agora. Antes de começar efetivamente a escrever, eu preciso que a gente entenda que existem mitos e lendas na redação. Mitos, infelizmente, trazidos por muitos professores aí que preferem pregar o caos, o absurdo, é assim, você vai tirar 0 se não fizer tal coisa. E esta aula, esses minutos que a gente vai passar juntos aqui são importantes para que a gente entenda quais mitos, quais lendas, o que é mito, o que não é mito, não existe. Mas o que é lenda e o que não é lenda também não existe, porque eles criaram lendas demais. Então a gente vai basear no seu edital, na sua prova, o que acontece quando o examinador realmente vai corrigir a sua prova, tudo bem? Então, mitos e lendas da redação. Primeiro deles, eu devo colocar título? O mito é, não se coloca título na redação. É mito. Como assim, professor? Tem que colocar? Não, não é isso. É que, escuta, há provas, há bancas, há temas em que o cara coloca, dê um título à sua redação. Aí você dá. Se essa frase não tiver escrita lá, você não põe título. É simples. Se tiver o título lá, sem ele pedir, o cara pode tomar duas atitudes. Ou ele zera a sua redação, porque ele acha que você marcou a sua prova, ou ele simplesmente desconsidera e corrige normalmente. Vai correr o risco? Por sua conta própria. Agora, se tiver escrito, dê um título à sua redação, o cara pode ter duas atitudes. Se você não der o título, ele te tira ponto ou zera a sua redação. Ou seja, o grande questionamento é, obedeça ao comando. Está escrito, põe título, põe título. Não está escrito nada, não faça. Pronto, não se arrisque. Pediu, coloca. Não pediu, não coloca. Não é simples? Não é muito melhor você saber como agir nessas horas? Eu também acho. Primeiro mito, foi embora. Vamos para o segundo mito. Olha aqui, eu vou te mostrar. Aqui embaixo, no seu material, está escrito assim, dê um título à sua redação, que deve ser escrita a caneta de tinta preta, cor, tal, tal, tal. Então significa dizer, aqui ele colocou, dê um título à sua redação. O que você vai fazer? Dá o título. Tudo bem? Beleza? A sua letra, como é que deve ser a sua letra? Mito. Sua letra tem que ser cursiva, aquela de escrita corrida. É mito. Por quê? Porque é proibido, inclusive por lei, que se obrigue ao candidato a escrever de uma determinada forma ou com uma determinada letra. A letra tem que ser legível. Esse é o grande lance. Se a letra é legível, ela já me serve. Quer ver? Olha para cá. Letra legível. Essa letra é horrorosa. É uma letra feia, mas legível é diferente de bonita. Bonita é uma coisa, legível é outra coisa. Se você reparar aqui, a letra é feia, de igual modo nos momentos. Veja, o S do cara ele puxa para baixo, ó. O tio está em cima do O, beleza? Ele tem umas letras horrorosas, não dá nem para ler direito aquilo que está ali. Separa letras, não tem problema, dá para ler, ou seja, você vai pegar e vai fazer assim, ó, de igual modo no momento da emergência, a falta de consciência situacional acarreta impossibilidade, né? Deu conta de ler, é legível, ela não precisa ser bonita, nem cursiva desse jeito, ela pode ser do jeito que for, ela pode ser cursiva, técnica, de forma ou misturada, são as 4 maneiras que você tem de escrever, ela só não pode ser ilegível, ela tem que ser legível. Essa é a determinação. Letra legível. Qual você escolheu para fazer? Não importa. Eu fiz a mão para você ver como é que funciona. Olha lá, ó. Ela pode ser cursiva, que é essa escrita corrida. Separar. O problema de você escrever cursivamente, tirar a caneta do papel e voltar, é que se ficar separado e criar 2 palavras, disputa. Isso você não pode fazer. Mas cursiva não cria palavra, você pode usar normal. Qual é a letra de forma? É a que a gente conhece como letra maiúscula, escrever com maiúsculas. Também é normal. Cuidado, a diferença entre maiúscula e minúscula com a letra de forma é o tamanho. Olha o tamanho do A, maiúsculo, minúsculo. B, maiúsculo, minúsculo. Tudo bem? Então como diferenciar maiúsculo e minúsculo? Pelo tamanho da letra no papel. Tranquilão? A letra pode ser técnica? Pode ser técnica. Letra técnica é a junção da letra de forma com as letras minúsculas propriamente dita.
Então a palavra se escreve assim, ó, técnica. Letra maiúscula, minúscula. Olha o E maiúsculo. Olha o E minúsculo. Na letra técnica, o minúsculo é esse Ezinho aqui. Não importa o tamanho que você use, ele continua sendo minúsculo. Tranquilão? E a letra misturada? Também não é problema. Misturar as letras faz parte de, eu acho que, bota aí, 90, 95% das pessoas misturam letra. O B, às vezes sai com aquela bolinha assim, às vezes sai direto, não interessa. Interessa que ela seja legível. Acabado assim ou acabado assim, está escrito acabado do mesmo jeito. Até aí, beleza? Terceiro problema, mito. Qual é o mito? Só podem ser separadas 3 palavras no máximo na sua redação. É mito. Por que é mito? Porque você pode separar, vamos supor que sua banca, seu concurso está lá escrito assim, máximo de 30 linhas. Tu pode separar 29 vezes. Porque a 30ª não vai ter para onde ir, mas as 29 você pode separar. É mito. Separar palavras lá no final, na margem, é parte da sua escrita manual. Se você está escrevendo à mão, tem que separar palavras. Não tem jeito, beleza? Como é que funciona? Vamos ver. Olha ali do lado, uma mesma redação. Nota 10 para agente da Polícia Federal. Olha o que aconteceu. Polícia Federal separou com hífen, separou com underline, separou com hífen, underline e hífen, na mesma redação, praticamente ao mesmo tempo. Qual é o problema? Eu posso separar com hífen? Posso. Posso separar com underline? Posso. São as 2 formas corretas de você separar palavras. Veja o tanto que ele separou, só nesse exemplo, em 2 parágrafos, para você ter uma ideia de desenvolvimento, ele separou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Houve a separação ali, durante 7 vezes, 7 linhas separadas, e aí aqui ele escreveu 10 linhas, ou seja, 70% do texto dele está separado. Qual é o problema? Nenhum, ele tirou 10, na verdade 13, porque valia 13, tá? Agora, olha só, como é que funciona, coloquei aqui para você ver à mão como é que funciona. Primeira coluna de cá, separar com hífen ou underline, correto. O que eu não posso fazer está marcado de X. O que eu não posso fazer? Apertar a letra, aumentar a distância entre letras. O que eu não posso fazer é não chegar até a margem. Isso é um erro de margem. Faz parte da separação de sílaba também, mas a gente de margem, olha lá, ó, eu não posso, eu tenho que colar na margem, seja com hífen, seja com underline, ou seja com a própria palavra, eu tenho que encostar a palavra lá. Beleza? Perguntas comuns que vocês geralmente fazem. Professor, e quando a palavra já tiver hífen, como é que eu faço para separar? Você pode ter 3 momentos para separar. Ou você coloca underline, repete o hífen, ou você coloca o hífen, repete o hífen, ou você coloca o hífen e não põe mais nada. Ou ainda, você pode, sem querer separar a palavra, porque fica feio, né? O micro-ônibus, fica feio. Se você quiser separar, deixar um espaço, veja, aqui está encostado, aqui está encostado. Não é deixar vários espaços, é deixar um espaço e colocar a palavra inteira na outra linha, perfeito. Ah, professor, eu posso fazer isso? Uma vez, depois gruda aqui na margem de novo, aí faz outra vez. Esporadicamente, você pode deixar um espaço pequeno antes de encostar na margem. O que você não pode fazer é deixar numa linha, na próxima, aí não, porque aí configura uma nova margem. Do lado de lá, o que você pode fazer do lado de lá? Se você reparar, olha lá, ó. Passou da margem, mesmo que você ponha o hífen, de jeito nenhum, só passou o hífen da margem, também está errado. Não estou dizendo que sua prova vai ser zerada por causa disso. Eu estou dizendo que você vai perder ponto, tá? Então, passar a palavra inteira não pode de jeito nenhum. Nem um pedacinho, nem o hífen, nem nada, tá bom? Não pode e pronto. O correto é, bateu na linha, tá lá. Não ultrapassar, que a gente chama de translineação. Bom, muito bem. Como eu faço para errar uma ou mais palavras? Porque errar
É natural, é humano, faz parte da vida. Você está escrevendo à mão. Mito, só pode corrigir 3 palavras no máximo. Não, você pode corrigir várias palavras, inclusive uma frase inteira, um parágrafo todo. Olha só, você pode cortar, simples, único, um risco no meio da palavra e escrever à frente. Você pode cortar mais de uma palavra, escrever à frente. Você pode cortar e escrever acima, igual eu fiz aqui, ó, a mão, para você perceber. E mais do que isso, você pode inclusive escrever outra palavra, que é outro mito dentro deste, que todo mundo fala. Se você cortar a palavra exige-se, você não pode colocar trabalha-se. Pode, você pode colocar o que você quiser. Você pode cortar a palavra e escrever outra, cortar a palavra e deixar em branco na frente, porque não tem continuidade, ou você pode cortar a palavra e escrever a mesma, não tem problema. Aqui eu escrevi exige-se, cortei e escrevi trabalha-se. Pode ser na frente, pode ser acima, pode ser outra palavra, pode ser a mesma, pode não ter nenhuma palavra para corrigir, apenas está errado e pronto, não tem problema. Belezinha? Olha só que legal. O que eu não posso usar, parênteses, não posso usar, porque é um sinal de pontuação, não é uma forma de você, está errado aqui, não. Mesmo que você tenha cortado a palavra, não use parênteses, porque parênteses é um sinal de pontuação. E sendo um sinal de pontuação, você está avisando para a pessoa que está lendo o seu texto que ali há uma coisa importante. Você está destacando o fato que está dentro do parênteses. Errado. Mesmo erro é, você errou, percebeu, tentou corrigir, quer dizer, rasurou a palavra, meteu lá a rasura, viu que ficou feio, não deu para corrigir, corta, não vale mais. Se você rasurou, não vale mais. Então, botar 3, 4 traços, escrever bolinha, tudo isso é considerado rasura, perde ponto. Se o cara achar que você marcou a sua prova botando as bolinhas de alguma maneira, tem gente que põe um retângulo assim, ó, na palavra e pinta o retângulo. Se o cara achou que aquilo lá é uma forma de marcar a sua redação, que ela está marcada para o examinador saber quem é, aí sim eles te tiram nota até o 0, tá beleza? Como é que eu devo respeitar as margens? A gente já falou um pouquinho da margem, mas a direita e a esquerda tem que ser respeitada. Vamos ler o mito? A margem direita é a última linha. Não, a margem direita é a primeira linha dentro do texto. Existe uma linha fora e uma linha dentro. A de dentro é que está valendo. A de fora é o papel. A de dentro é a margem. E aí ele fala, o texto deve ser justificado. É impossível. Outro dia eu vi um colega meu falando isso. Pena, eu tenho pena, mas é impossível você conseguir justificar um texto à mão. É impossível. Por quê? Porque quem justifica é o computador. Você põe para justificar, ele ajusta as distâncias entre as palavras. Você, na hora de passar limpo, além de se preocupar com o tempo, com a prova, com o conteúdo, com a formatação da sua redação, tu vai se preocupar com a distância entre palavras para ele ficar justificado, é impossível. Não precisa, você só precisa encostar na margem, seja a palavra, seja a separação dela. Assim, ó. Olha aí, ó. O texto está bonitinho, encostou na margem esquerda, encostou na margem direita, tá ótimo. Pode ser todas as palavras separadas no mesmo parágrafo. Essa aqui é a mesma redação que tirou. Essa é a conclusão daquela redação da agente da polícia, que tirou 13, de 13. Então, ó, todos separadas, não precisa ser justificado. Se for justificado, nenhuma palavra dessa seria separada, beleza? Bom, transliteração, o que eu não posso fazer? Apertar a letra no final, aumentá-la no final, passar da margem. Tudo bem? É o que você não pode fazer. E para ir finalizando, como se faz para iniciar o parágrafo? A gente está falando de formatação, não é iniciar a escrita, mas iniciar. Onde eu começo? Mito. De acordo com a BNT, o espaço é de 2,5 centímetros. Escuta, onde está escrito isso? Na BNT. A BNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Rege textos técnicos, escritos no computador, formatáveis. Você está escrevendo à mão, se você não pode levar régua ou nada que meça os 2,5 centímetros, como você, beldade, vai colocar os 2,5 centímetros lá? A tampa da bique? Então você é retardado. Sabe por quê? Porque, escuta, como você vai para a hora da prova com a bique e coloca lá assim, ó, aqui ó, 2,5, aí começa a escrever. Como é que você está se sentindo fazendo uma coisa que eles não cobram? Olha que doido.
Porque você está preocupado com a estética e a estética não vale nota. Não tem nenhum lugar do edital, você pode procurar no edital inteiro que diga que é 2,5 centímetros. Em nenhum lugar. Olha para cá. A ABNT é texto técnico. Você não vai usar a tampa da bica, você não é retardado. Você vai dar um recuo simples. Sabe os 2 dedos? Funcionam. Coloca lá os 2 dedinhos, começa a escrever, tá ótimo. Só para criar um padrão que fique assim, ó. Tá vendo lá? Ó? Parágrafo é recuo. Se tem 2,5 ou não interessa. Olha para cá. É um parágrafo. Você está olhando, ali começa ou não começa um parágrafo? Pronto, parágrafo. Olha para essa agora. Olha lá o tamanho disso. Esse cara tirou 10 nessa redação aí, PRF, Polícia Rodoviária Federal. Ele tirou 10, a redação é pessimamente escrita, mas ele tirou 10. Não perdeu nenhum ponto por nada, nem por rasura, com o corte de palavras. Beleza? Nem translineou, ó. Aluno meu separou um monte de palavras, não translineou, e eu marquei aqui o tamanho do parágrafo. E para você ver que nem alinhado direito ele tá, porque olha o tamanho desse, vou subir a mão sem mexer. Olha o tamanho desse em relação ao outro. Tá vendo lá? Ó, é o tamanho desse. Ó, até diminuir aqui. Ó, é maior. Só que aí, vai perder ponto? Não, porque o que você está vendo são parágrafos 6, se eu não me engano. Tá certo? Belezinha? Tranquilão? E aí, o último assunto é, eu devo desenhar a minha letra o mais redonda possível? Olha o mito. Se o J não tiver pingo, se o cedilha não for perfeito, se o tio não estiver bem acima da letra, gente, esquece isso. A sua letra tem que ser legível, não é redonda, não é arredondada, não é pingo no J que vai definir o conteúdo do que você está tratando. Então, olha só que louco, olha que letra esquisita essa dessa menina. Olha para cá, o C cedilha dela é para frente, quando ele devia ser para trás. Se você olhar bem, tem palavras aqui, por exemplo, que ela mistura letras A cursivo, ou A de forma, com letra cursiva. Se você reparar, o C cedilha dela, ó, continua para frente, são vários assim. Beleza? Aqui, ó, letra legível. Não precisa desenhar. Beleza? Tranquilo? Então, eu espero ter quebrado esses mitos todos, porque no próximo bloco a gente vai começar a conhecer tipos de cobrança de texto, para eu saber como escrever nessas cobranças. Valeu!